Muitos não sabem, mas os atores podem enganar. A representação de emoções falsas pelos atores historicamente influenciou nossa percepção de confiabilidade, especialmente em situações jurídicas. Muitos acreditam que a habilidade de um ator em expressar emoções de forma convincente pode significar manipulação, tornando-os menos confiáveis. Essa visão remonta a épocas em que a atuação era vista mais como uma artimanha do que como uma arte respeitável. No tribunal, onde a verdade é fundamental, uma tristeza ou alegria bem interpretada pode levantar suspeitas, fazendo os jurados duvidarem da honestidade do ator. No entanto, a atuação desempenha um papel importante na transmissão das experiências humanas, permitindo que o público explore histórias e emoções complexas. É interessante pensar em como essa percepção pode afetar não apenas os intérpretes, mas também nossa visão de autenticidade na vida cotidiana. Portanto, da próxima vez que você assistir a um filme, reflita sobre quanto de arte e persuasão está por trás dessas lágrimas e sorrisos. Você sabia que os peixes também podem tossir? Embora pareça estranho, os peixes têm um mecanismo único de tosse para limpar suas brânquias e não para sinalizar problemas. Quando um peixe, como um peixe dourado, se contorce e engole de repente, isso não é sinal de estresse. Ele está apenas limpando a garganta debaixo d'água. Essa ação é importante para a saúde deles e ajuda a reiniciar o sistema respiratório. As brânquias dos peixes são estruturas complexas que filtram o oxigênio da água, mas podem facilmente ficar obstruídas por sujeira. Tossindo, esses seres aquáticos removem partículas indesejadas, garantindo uma respiração eficiente. Essa adaptação incrível permite que os peixes sobrevivam em diversos ambientes, desde lagos limpos até rios turvos. Na próxima vez que você ver seu peixe dourado fazendo esse movimento engraçado, lembre-se de que ele está apenas cuidando do seu sistema respiratório. Não há nada de estranho nisso. Você sabia que o logo do Kit Kat já mudou de cor? Desde 1935, o logo do Kit Kat permaneceu praticamente o mesmo, tornando-se um símbolo icônico para os amantes de chocolate em todo o mundo. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança interessante. Devido à escassez de ingredientes, a Nestlé teve que trocar o famoso vermelho do logo por azul. Essa mudança não foi apenas uma decisão de design, ela indicava que o chocolate não continha leite, algo importante na época de falta de produtos lácteos. Imagine entrar em uma loja, ver um Kit Kat azul e perceber que ele foi feito de forma diferente por causa da guerra. Essa adaptação única destaca a resiliência das marcas em tempos difíceis e mostra como a necessidade pode inspirar criatividade no marketing. Hoje, o Kit Kat exibe com orgulho sua embalagem vermelha, evocando um sentimento de nostalgia e alegria. A consistência do logo, junto com suas raras mudanças, oferece um vislumbre da história e mostra como a marca se adaptou, mantendo sua essência clássica. Não é incrível como um logo pode carregar uma história tão rica? Você sabia que na Idade Média, os nobres raramente tomavam banho? Naquela época, entre castelos e banquetes luxuosos, a limpeza excessiva causava estranhamento na alta sociedade. Muitos acreditavam que a água abria os poros e poderia causar doenças, por isso evitavam se banhar por meses. O resultado? Um cheiro constante que podia preencher o ambiente. Em vez de se banhar, os nobres usavam perfumes e óleos aromáticos para disfarçar seu cheiro natural. Imagine entrar em um banquete luxuoso, onde aromas ricos competem com o odor de corpos não lavados. Essa prática levou a condições de vida insalubres, não apenas para a alta classe, mas também para aqueles que a serviam. Com o acúmulo de sujeira e lixo ao longo do tempo, não é surpreendente que as ideias sobre higiene fossem completamente diferentes. Enquanto os padrões modernos pedem banhos regulares e limpeza, as visões medievais pintam um quadro onde a ideia de um cheiro agradável dependia mais dos aromas do que da água fresca. Que interessante e estranho pensar sobre esse contraste tão grande com nossos hábitos modernos. Descubra a incrível Biblioteca do Lixo em Ankara e seu impacto surpreendente. Esta biblioteca inovadora chamou a atenção do mundo não apenas por ter livros, mas também por ser um símbolo único de reciclagem e criatividade. Construída com materiais descartados, a Biblioteca do Lixo em Ankara mostra como até mesmo os resíduos podem ganhar uma nova vida e se tornar algo valioso. Os moradores trazem livros e outros itens, demonstrando que pequenas boas ações podem gerar grandes mudanças na comunidade. Ao tornar a literatura acessível a todos, independentemente de sua origem, esta biblioteca inspira as pessoas a valorizarem o poder da leitura.
Ela ressalta a importância de compartilhar histórias e conhecimentos, lembrando a todos nós que os livros podem ser encontrados nos lugares mais inesperados. Será que este espaço criativo pode mudar nossa percepção sobre resíduos e recursos? Por que a mentira atrai as pessoas? Em um caso chocante de manipulação, uma mulher usou a dor causada pelos ataques de 11 de setembro para ganhar empatia e poder. Ao afirmar que seu marido morreu nos trágicos eventos, ela conquistou a confiança de amigos e da comunidade, fazendo-os acreditar em sua história. Essa mentira não apenas lhe trouxe apoio, mas também a levou ao cargo de presidente de uma conhecida organização nova-iorquina que ajuda vítimas. Muitos ficaram tocados por seu relato de perda e se sentiram inspirados a ajudá-la e a outros como ela. No entanto, quando sua mentira foi descoberta, isso gerou uma onda de desconfiança na mesma comunidade que a acolheu. Esse poderoso exemplo nos lembra das emoções complexas ligadas ao luto e de como é fácil as pessoas serem enganadas por aqueles que parecem compartilhar sua dor. O que leva alguém a inventar uma história tão profunda e como podemos nos proteger de tais fraudes no futuro? Cameron Highlands é conhecido por suas deslumbrantes plantações de chá e vibrantes fazendas de morango. Este destino místico é uma joia escondida na Malásia. Localizada nas montanhas, esta estação de montanha oferece uma fuga refrescante da vida cotidiana, com um clima fresco e agradável, perfeito para visitas durante todo o ano. Ao caminhar pela vegetação exuberante, você ficará encantado com as fileiras bem organizadas de arbustos de chá, onde pode saborear chá fresco direto da fonte, aproveitando seus ricos sabores. A diversão não para por aí. Muitas fazendas convidam você a colher seus próprios morangos doces e suculentos, criando uma experiência prática e divertida para visitantes de todas as idades. Se você está se sentindo aventureiro, uma trilha pela encantadora floresta coberta de musgo é imperdível. Você percorrerá caminhos cercados por árvores antigas e flora vibrante, talvez até avistando alguma vida selvagem única pelo caminho. Com suas paisagens deslumbrantes e atividades agradáveis, Cameron Highlands atrai amantes da natureza e buscadores de aventura. Você está pronto para atender ao seu chamado? Algo incrível sobre viver em Singapura. Se você está pensando em chamar esta bela cidade-estado insular de lar, prepare seu bolso para despesas mensais que podem variar de 15.000 DHK a 20.000 DHK. Esse valor cobre necessidades essenciais, como moradia, alimentação, transporte e contas, mas depende muito do seu estilo de vida. Por exemplo, se você adora experimentar restaurantes sofisticados ou aproveitar a vida noturna agitada, suas despesas mensais podem ser ainda maiores. Por outro lado, cozinhar em casa e usar transporte público pode reduzir bastante os custos. A moradia geralmente consome a maior parte do seu orçamento, especialmente se você preferir uma localização central na cidade. Felizmente, há opções de moradia mais acessíveis nos subúrbios, oferecendo conforto e economia. Além disso, não esqueça das atividades de entretenimento e lazer que podem impactar ainda mais suas finanças. Seja planejando uma rápida escapada ou uma mudança permanente, entender o verdadeiro custo de vida em Singapura garantirá que você aproveite tudo que este destino vibrante tem a oferecer sem esvaziar sua conta bancária. Um fato interessante sobre a comida a bordo do avião. Muitos viajantes costumam reclamar do gosto, sem graça, dos pratos servidos durante o voo, mas o segredo está na altitude e não na má preparação. Quando estamos a 10.500 metros de altura, a combinação do ar seco na cabine e da baixa pressão afeta bastante nossos receptores de sabor. Estudos mostram que nossa capacidade de sentir gosto e cheiro diminui no ar, tornando os aromas menos intensos. Para compensar essa perda de sabor, as companhias aéreas começaram a adicionar mais temperos e especiarias aos seus pratos. Os chefes costumam enfatizar sabores marcantes para que os passageiros ainda possam aproveitar a comida, mesmo em grande altitude. Isso significa que os pratos saborosos que você encontra no ar não são apenas resultado de uma boa cozinha, mas também da ciência. Então, da próxima vez que você estiver saboreando sua refeição durante o voo, lembre-se de que ela foi especialmente criada para ser rica em sabor, compensando os efeitos da altitude e tornando seu almoço o mais agradável possível. Não é incrível como nossos corpos reagem aos voos? Você pode ficar chocado ao saber que o Hotel Svart existe. Este deslumbrante hotel, localizado no Círculo Ártico da Noruega, é um exemplo inovador de arquitetura sustentável que redefine as viagens ecológicas.
Projetado para ser o primeiro hotel do mundo com energia neutra, o Svart se integra harmoniosamente ao seu deslumbrante entorno, enquanto minimiza seu impacto ambiental. Os visitantes ficarão encantados com sua forma circular única e os painéis solares que cobrem o telhado, capturando a luz do sol para gerar energia limpa. Isso significa que o hotel opera inteiramente com recursos renováveis, tornando-se uma escolha ecológica para os viajantes. Além disso, o Svart utiliza estratégias de isolamento natural que mantêm o calor durante as frias noites árticas, garantindo que os hóspedes fiquem aconchegantes e confortáveis. Imagine acordar com vistas deslumbrantes de montanhas majestosas e geleiras próximas, sabendo que sua estadia ajuda a proteger o planeta. Ao priorizar a sustentabilidade sem abrir mão do luxo, o Hotel Svart convida os hóspedes a desfrutar de uma experiência requintada que respeita a Mãe Terra. Seja esquiando no inverno ou caminhando no verão, uma estadia neste destino ecológico permite que você se imerja na natureza sem deixar uma grande pegada de carbono. Que maravilhoso é isso! Você já se perguntou por que os escorpiões são seguros para comer? Em muitos países, especialmente na China e no México, os escorpiões não são apenas criaturas assustadoras que se escondem nas sombras. Eles também são um petisco popular. Apesar de sua reputação intimidadora, esses aracnídeos podem ser consumidos, pois o preparo elimina as proteínas nocivas presentes em seu veneno. Quando fritos ou assados, os escorpiões ficam crocantes e saborosos, tornando-se uma iguaria para os amantes de comidas exóticas. Na verdade, eles são frequentemente servidos em espetos ou como comida de rua. Essa prática culinária destaca como diferentes culturas aceitam uma variedade de alimentos que podem parecer estranhos à primeira vista. Então, da próxima vez que você pensar em experimentar algo ousado, lembre-se de que os escorpiões podem ser um petisco saboroso e rico em proteínas, que conta uma história sobre tradições e criatividade na culinária. Você já se perguntou por que a Lua treme? A Lua passa por tremores, conhecidos como terremotos lunares, que são interessantes, mas muitas vezes passam despercebidos. Diferente dos terremotos na Terra, os terremotos lunares acontecem com muito menos frequência e não são tão fortes, mas ainda assim podem causar vibrações perceptíveis na superfície da Lua. Cientistas acreditam que a causa desses tremores é o lento processo de contração da Lua. À medida que a Lua esfria, ela se contrai, gerando tensão nas camadas de rocha abaixo dela. Essa tensão pode resultar em terremotos lunares, assim como as placas tectônicas se movem e causam terremotos na Terra. Curiosamente, os terremotos lunares podem durar muito mais tempo do que os da Terra, com alguns chegando a durar até 1 hora. Compreender os terremotos lunares não só ajuda os cientistas a aprender mais sobre a atividade geológica da Lua, mas também apoia futuras missões lunares. Então, talvez em breve descubramos ainda mais mistérios do nosso vizinho celestial. Você já pensou por que os mascotes militares são importantes? Na Armada Britânica, os mascotes dos regimentos não são apenas animais fofos. Eles representam uma rica tradição que combina brincadeira e disciplina. Cada regimento escolhe um animal específico para representar sua unidade, que pode variar de cabras a cães ou até criaturas mais exóticas. Esses mascotes não apenas elevam o ânimo, mas também fortalecem a ligação entre os soldados e suas comunidades. O caráter divertido do mascote suaviza a atmosfera séria da vida militar, lembrando a todos que mesmo em condições rigorosas, há espaço para a diversão. Quando um animal se torna parte do regimento, ele simboliza lealdade e coragem, refletindo as qualidades que os soldados buscam. Além disso, a visão de uma cabra ou um terrier caminhando ao lado das tropas fortalece a camaradagem e o orgulho nacional. Então, da próxima vez que você ver um mascote militar, lembre-se da alegria e da tradição que ele representa. Você já experimentou o shirako do Japão? Este prato único é feito das glândulas sexuais de peixes como o bacalhau, o halibut ou o peixe fugu, e é considerado uma iguaria. Na culinária japonesa, o shirako não é apenas um ingrediente incomum, é valorizado por sua textura cremosa e sabor levemente adocicado. Pode ser apreciado cru, no vapor ou frito, e cada forma de preparo oferece uma nova experiência. Imagine um sofisticado restaurante de sushi, onde o chefe apresenta o shirako de maneira elegante no prato, talvez com uma pitada de sal marinho ou uma gota de limão para realçar o sabor. Embora sua aparência possa parecer estranha para alguns, muitos fãs juram por sua sensação rica e luxuosa na boca.
No Japão, o shirako é frequentemente consumido nos meses frios, pois acredita-se que traz calor e conforto. Não é interessante como diferentes culturas têm suas iguarias únicas que desafiam nosso paladar? Se você gosta de experimentar na cozinha, o shirako pode ser uma emocionante aventura culinária. Porque o engajamento é importante para o conteúdo online. Pedir aos espectadores que se inscrevam e ativem as notificações é fundamental para criar uma audiência fiel. Quando os criadores convidam seus fãs a compartilhar fatos favoritos nos comentários, isso gera um senso de comunidade e estimula a discussão. Isso não só faz com que os espectadores se sintam valorizados e ouvidos, mas também aumenta a visibilidade do conteúdo. Quanto mais curtidas, comentários e compartilhamentos um vídeo ou post recebe, maior a chance de ser recomendado pelos algoritmos, alcançando um público ainda maior. Essa interação transforma os espectadores de observadores passivos em participantes ativos, melhorando sua experiência geral e conexão com o conteúdo. Espectadores engajados têm mais chances de voltar para novos vídeos, criando um ciclo de crescimento que beneficia tanto o criador quanto os espectadores. Então, como tornar o engajamento mais agradável e envolvente para todos? Prepare-se para descobrir o lado sombrio da Rota da Seda. Você sabia que a famosa Rota da Seda, conhecida por conectar o Oriente e o Ocidente através do comércio, também teve um papel importante na disseminação da peste negra? Quando as caravanas comerciais viajavam por essa antiga rota, elas não apenas transportavam seda e especiarias, elas, sem querer, levavam pulgas e ratos infectados. Essa consequência horrível do comércio permitiu que a peste se espalhasse pelos continentes, resultando em uma das pandemias mais mortais da história da humanidade. O movimento de mercadorias e pessoas não só promoveu trocas culturais, mas também a propagação de doenças. Essa conexão alarmante entre comércio e doenças nos lembra que a história está cheia de surpresas e complexidades. Embora a Rota da Seda tenha sido um meio de prosperidade e conexão, ela também destaca as consequências inesperadas do comércio global. O que você acha que o comércio moderno pode impactar na saúde hoje? Você já viu a maior cachoeira artificial do mundo? Essa impressionante cachoeira, localizada em Zhuhai, no sul da China, atinge uma altura incrível de 108 metros. É não apenas um espetáculo, mas também parte do edifício Leiyuan International, que demonstra um incrível talento em engenharia. O que é ainda mais interessante é que a cachoeira é ecológica, utilizando água da chuva e água do solo para criar sua beleza fluida. O design reflete uma tendência crescente na arquitetura, onde a sustentabilidade se une à inovação, permitindo que a natureza e a tecnologia coexistam em harmonia. Os visitantes estão ansiosos para ver essa incrível cascata, que não só proporciona uma sensação refrescante, mas também mostra como o design moderno pode respeitar e utilizar o mundo ao nosso redor. Você já imaginou estar embaixo de uma cachoeira que é mais alta do que um campo de futebol? Você sabia que as cometas na Grécia eram chamadas de estrelas de Halley? Na antiguidade, os habitantes da Grécia observavam o céu noturno e se perguntavam sobre os objetos brilhantes que às vezes cruzavam o céu. Eles criaram o termo estrelas de Halley para descrever esses visitantes celestiais misteriosos. Diferente das estrelas fixas, as cometas apareciam de repente e desapareciam rapidamente, fascinando tanto astrônomos quanto pessoas comuns. Filósofos gregos refletiam sobre a natureza desses fenômenos, acreditando que poderiam prever eventos importantes ou mudanças no mundo. A astronomia moderna explica que as cometas são corpos gelados da parte externa do sistema solar, que liberam gás e poeira ao se aproximarem do Sol. Isso cria suas impressionantes caudas, que podem se estender por milhões de milhas. O nome Estrelas de Halley pode parecer engraçado hoje, mas destaca como as culturas antigas tentavam entender seu universo, ligando as estrelas a eventos na Terra. Não é incrível como nossa compreensão do cosmos mudou? Prepare-se para se surpreender com este vulcão ardente. Na ilha de Sumatra, na Indonésia, o vulcão Kawah Ijen é uma maravilha natural impressionante que você não pode perder. O que o torna especial? Este vulcão possui um lago de enxofre deslumbrante, que oferece um espetáculo noturno incrível com suas chamas azuis misteriosas. Imagine fazer uma trilha até a cratera no escuro, com o ar carregado do cheiro de enxofre, e então testemunhar chamas piscando como vagalumes azuis contra o céu noturno.
O fenômeno acontece porque o vulcão libera gases de enxofre a uma temperatura escaldante de 300 graus Celsius, e esses gases se inflam quando entram em contato com o oxigênio do ar. Ao se misturarem com a lagoa na cratera, criam aquele brilho surreal de luz azul. Moradores e viajantes aventureiros sobem o vulcão à noite para vivenciar essa cena de outro mundo, e não é à toa. Com o lago refletindo as chamas azuis, parece que você está entrando em um sonho. Portanto, se algum dia você estiver na Indonésia, não se esqueça de adicionar Kawah Ijen à sua lista de desejos para um espetáculo verdadeiramente inesquecível. Você consegue imaginar que a opressão gerou uma revolução? Na década de 1770, as tensões aumentaram entre o governo britânico e as colônias americanas, especialmente Massachusetts. Para reprimir a resistência, a Grã-Bretanha tomou medidas drásticas, como fechar o porto de Boston, o que devastou a economia local ao interromper o comércio. Eles também substituíram os líderes eleitos localmente por oficiais britânicos, retirando a autogoverno essencial. Além disso, os colonos acusados de crimes enfrentavam julgamentos longe de suas casas, tornando quase impossível se defender adequadamente. Isso tinha a intenção de intimidar o povo de Massachusetts a se submeter. Os britânicos até permitiram que seus soldados ocupassem casas desocupadas, virando a vida dos cidadãos comuns de cabeça para baixo. No entanto, em vez de se submeter a essas táticas severas, os residentes de Massachusetts se uniram, transformando a opressão em um ponto de união. Esse espírito crescente de resistência se espalhou para outras colônias, acendendo a cooperação e a coordenação na luta contra o domínio britânico. No final, essas medidas opressivas serviram para alimentar o ressentimento e uma luta feroz pela liberdade, preparando o terreno para a Revolução Americana. Será que os britânicos realmente achavam que poderiam silenciar os colonos? E se eu disser que as pequenas empresas realmente pagam impostos? Muitas pessoas acreditam que os pequenos negócios conseguem evitar impostos devido a deduções e brechas, mas isso é um grande equívoco. Na verdade, as pequenas empresas enfrentam várias obrigações fiscais, incluindo imposto de renda federal, impostos estaduais, impostos sobre a folha de pagamento e impostos para autônomos. Embora seja verdade que as empresas podem deduzir certas despesas, como a compra de equipamentos ou viagens, essas deduções não significam que estão completamente isentas de impostos. De acordo com dados do Serviço de Receita do ZSATEWARA, as taxas de impostos pagas pelas pequenas empresas muitas vezes são semelhantes às pagas por contribuintes individuais. Portanto, a ideia de que as pequenas empresas operam sem pagar impostos é, em grande parte, falsa. Compreender isso pode ajudar a esclarecer confusões e iluminar a realidade financeira que muitos pequenos empreendedores enfrentam a cada ano. E se eu disser que aniversários podem ser perigosos? Segundo estatísticas, a probabilidade de morrer no seu aniversário é 14% maior do que em qualquer outro dia do ano. Esse fato surpreendente mostra que nosso dia especial não é apenas cheio de alegria e celebração. Pesquisas indicam que o aumento do risco de morte está ligado ao aumento de acidentes, derrames e ataques cardíacos nesse dia. Uma das explicações para isso é o estresse psicológico. Muitas pessoas sentem pressão para tornar seu aniversário perfeito, o que gera tensão emocional. Outros podem enfrentar problemas durante a comemoração, seja por comer em excesso ou participar de atividades arriscadas. Portanto, embora seja ótimo celebrar o envelhecimento, é sensato lembrar da segurança e talvez relaxar um pouco nesse dia especial. Que tal planejar uma comemoração mais tranquila este ano? Você pode acreditar no maior número primo? Esse número incrível tem 24.862.048 dígitos. Ele é escrito como 2 elevado a 82.589.933 menos 1. Esse tipo de número primo é chamado de número primo de Mersenne, em homenagem ao monge francês Marin Mersenne, que estudou esses números no início dos anos 1600. Os números primos de Mersenne são especiais, porque podem ser escritos em um formato matemático conveniente, o que facilita sua busca. Para realizar os enormes cálculos necessários para encontrar números tão grandes, entusiastas e matemáticos em todo o mundo frequentemente usam computadores poderosos. O recorde do maior número primo conhecido está sempre sendo atualizado, e cada nova descoberta nos dá uma compreensão das complexidades da teoria dos números. Os números primos são importantes para várias aplicações, especialmente na criptografia, que protege nossos dados online.
Então, da próxima vez que você pensar em números primos, lembre-se de que o maior conhecido não é apenas um número, mas um testemunho da curiosidade humana e do progresso tecnológico. Norman Taurog quebrou o recorde de Oscars. Em 1931, Norman Taurog fez história ao se tornar o diretor mais jovem a ganhar o Oscar de melhor direção, alcançando essa incrível conquista aos apenas 32 anos. Ele venceu pelo filme Skip, uma comédia emocionante sobre um menino e seu cachorro, que conquistou os corações do público em todo o mundo. A conquista de Taurog não só lhe rendeu o prestigiado Oscar, mas também o consolidou como um pioneiro em Hollywood, abrindo caminho para futuros diretores. Mesmo agora, quase um século depois, esse recorde permanece inigualável, destacando o talento e a visão incríveis que Taurog tinha em uma idade tão jovem. Sua trajetória nos lembra que a idade não define o sucesso. O que importa é a paixão e a dedicação. Com várias obras reconhecidas ao longo de sua carreira, incluindo os filmes O Pequeno Rebelde e A Cidade dos Meninos, a contribuição de Taurog para o cinema ainda é celebrada hoje. Então, da próxima vez que você assistir a um filme clássico, lembre-se de pioneiros como Taurog, que moldaram a indústria e inspiraram incontáveis cineastas. O que o próximo talento recordista nos trará? Muitos não sabem, mas Johnny Eck teve sucesso. Nascido no início dos anos 1900, Eck viveu apenas com metade do corpo, mas superou todas as dificuldades e viveu incríveis 79 anos. Em vez de deixar sua condição física definir quem ele era, ele mostrou uma resiliência e criatividade impressionantes. Johnny se tornou um artista famoso, encantando o público com seu talento único em feiras, onde abraçou sua individualidade em vez de escondê-la. Ele também se dedicou à arte, criando pinturas deslumbrantes que refletiam sua visão incomum da vida. A história de Johnny é um testemunho da força da determinação e do pensamento positivo, inspirando muitas pessoas a superarem suas dificuldades. Seu legado nos lembra que limitações podem muitas vezes inspirar criatividade e ambição, abrindo caminhos inesperados para o sucesso. Então, da próxima vez que você pensar em obstáculos em sua vida, lembre-se de Johnny Eck e de como ele transformou sua situação única em uma vida cheia de conquistas. Um fato incrível sobre castores que você não vai acreditar. Os castores são verdadeiros mestres da natureza, construindo represas impressionantes e aconchegantes tocas feitas de barro, galhos e troncos. Essas construções criam lagoas que oferecem abrigo seguro, não apenas para eles, mas também para muitos outros animais. Curiosamente, os castores constroem suas tocas na água, com entradas subaquáticas engenhosas, o que os ajuda a se proteger de predadores. O papel das suas represas vai além de apenas fornecer abrigo. Elas são essenciais para prevenir a erosão do solo, reduzir inundações e criar ricos pântanos que sustentam a diversidade da vida selvagem. Todo ano, um castor pode derrubar centenas de árvores para manter e expandir seu espaço vital. Esse trabalho árduo ajuda a moldar a paisagem, mostrando o quanto esses engenheiros peludos são importantes para manter o equilíbrio de seus ecossistemas. Quem diria que criaturas tão pequenas poderiam ter um impacto tão grande no meio ambiente? Você vai se surpreender ao saber que as águas-vivas são únicas. As águas-vivas, que frequentemente nadam nos oceanos ao redor do mundo, são criaturas incríveis, apesar de não terem muitos dos traços que associamos aos animais. Por exemplo, elas não têm ouvidos, olhos, nariz, cérebro ou coração, o que pode fazer você se perguntar como elas sobrevivem. Surpreendentemente, as águas-vivas usam uma rede nervosa simples para coordenar seus movimentos e reações, permitindo que elas nadem e capturem alimento. Essa rede nervosa é um sistema descentralizado que processa estímulos e controla o movimento sem a complexidade de um cérebro. Nadando na água, elas podem caçar peixes pequenos e plâncton, usando seus tentáculos para picar e paralisar a presa. As águas-vivas podem se reproduzir de várias maneiras. Algumas espécies liberam ovos e esperma na água, enquanto outras podem se clonar, dividindo-se. Sua capacidade de sobreviver em diferentes ambientes as torna verdadeiramente notáveis no reino animal. O que inspirou Daniel Day-Lewis em Os Últimos dos Moicanos? Este talentoso ator elevou seu compromisso com o realismo a um novo patamar, passando meses na floresta. Para se preparar para o papel de Hawkeye, Day-Lewis se imergiu na natureza, caçando sua própria comida e evitando as comodidades modernas. Essa abordagem intensa significava mais do que apenas atuar. Ele realmente adotou o estilo de vida de um fronteiriço.
Imagine acordar em uma barraca cercada por árvores e aprender a fazer canoas de madeira à mão. Sua determinação não parou por aí. Ele até aprendeu habilidades de sobrevivência para entender como era a vida no século XVIII. Com isso, ele trouxe autenticidade à sua atuação, algo que poucos atores conseguem. Esse nível de dedicação é visível na tela, tornando sua performance inesquecível. A transformação de Day-Lewis inspira atores e fãs a valorizarem o que as pessoas estão dispostas a fazer por seus papéis. Você abriria mão das comodidades modernas por seu sonho? Acredite ou não, a Intel mudou a tecnologia para sempre. Fundada em 1968 pelos inovadores Robert Noyce e Gordon Moore, a Intel rapidamente se tornou um jogador-chave no mundo da computação. Apenas 3 anos depois, em 1971, a empresa lançou o Intel 4004, o primeiro microprocessador comercialmente bem-sucedido. Esse chip revolucionário transformou o funcionamento das máquinas, tornando os computadores mais acessíveis e versáteis. Antes do microprocessador, os computadores eram dispositivos grandes que só especialistas podiam usar. O Intel 4004 abriu caminho para dispositivos mais compactos e potentes, que podiam ser colocados em uma mesa e usados por qualquer pessoa. Com o aumento da demanda por computadores pessoais, os microprocessadores da Intel se tornaram o coração de quase todos os dispositivos, de laptops a smartphones. Hoje, o legado da Intel continua a moldar a tecnologia moderna, pois seus processadores alimentam milhões de dispositivos em todo o mundo. A influência dessa inovação é inegável. A Intel lançou as bases para o mundo tecnológico que desfrutamos hoje. Quais outros avanços tecnológicos, na sua opinião, definirão nosso futuro? Você viu o emocionante dança de Dwayne Johnson no aniversário? Recentemente, o ator querido comemorou o aniversário de sua mãe de uma forma especial. Ele dançou uma dança tradicional samoana com ela. Esse momento tocante não só destacou a relação próxima deles, mas também mostrou a riqueza da cultura samoana. Dwayne, conhecido como A Rocha, se orgulha de sua herança, e essa dança foi uma linda homenagem às suas raízes. A alegria no rosto de sua mãe, enquanto dançavam ao som da música tradicional, refletia a essência das celebrações familiares. As danças tradicionais samoanas frequentemente expressam amor e respeito profundos, e a apresentação de Dwayne transmitiu perfeitamente esse sentimento. Como alguém que frequentemente compartilha sua vida nas redes sociais, esse momento ressoou com muitos fãs, lembrando a todos sobre a importância da família e das tradições culturais. É gratificante ver celebridades como Dwayne abraçando abertamente sua herança, inspirando outros a valorizarem suas raízes únicas. O que você acha de gestos tão bonitos que homenageiam nossos entes queridos? Você sabia que o intestino pode mudar de forma? Essa habilidade incrível é como um GPS embutido para o seu sistema digestivo. O intestino, que é uma rede complexa de músculos, tem um conhecimento natural de sua forma. Quando os cirurgiões realizam operações e precisam mudar sua posição, eles não precisam se preocupar demais em deixá-lo perfeito. Após a remoção ou recuperação de partes do intestino, os médicos simplesmente o colocam de volta na cavidade abdominal e o intestino começa a se mover por conta própria. Essa técnica maravilhosa de autorregulação permite que ele recupere sua posição e funcionamento corretos. Essa capacidade natural é importante durante a recuperação, tornando o processo de cicatrização mais suave. Nossos corpos realmente possuem mecanismos incríveis para ajudar na cura, garantindo que tudo funcione bem após a cirurgia. Não é surpreendente como nosso intestino pode se adaptar sem esforço? Por que existe uma lei estranha sobre crimes no Texas? No Texas, há uma lei engraçada, mas não oficial, que sugere que os criminosos avisem suas vítimas 24 horas antes de cometer um crime. Embora essa lei não seja aplicada e não esteja registrada em documentos oficiais, ela reflete bem o espírito único e o humor que muitos associam ao Texas. Imagine receber uma mensagem ou uma batida na porta de um potencial ladrão que diz: "Ei, eu planejo te roubar amanhã." Essa ideia mostra uma abordagem leve em relação à lei, destacando como os texanos costumam misturar assuntos sérios com humor. Apesar do aspecto cômico, isso levanta questões interessantes sobre responsabilidade e moralidade no crime. Então, da próxima vez que você pensar no Texas, lembre-se de que sob suas vastas paisagens e cultura cowboy, há uma lei que vai te fazer sorrir. Acredite ou não, havia uma boneca Barbie na Roma antiga.
Arqueólogos descobriram recentemente a possível boneca Barbie mais antiga do mundo. Uma incrível figura de 9 polegadas feita de marfim encontrada em um sarcófago. Não é apenas um brinquedo antigo. A boneca tinha membros habilmente conectados com pequenos pinos de metal, permitindo que ela se movesse como as bonecas modernas. Perto dela havia tesouros em miniatura, incluindo penteados, joias brilhantes e uma delicada caixinha de espelho. Essa descoberta incrível não só mostra a impressionante habilidade dos artesãos romanos, mas também ilumina a vida das crianças ricas do século II, Domus Gareto. Imagine pequenas meninas brincando com bonecas cuidadosamente feitas que refletiam suas vidas, abrindo uma janela para o passado. Essa descoberta provoca discussões fascinantes sobre a infância, status social e criatividade na Roma Antiga. É incrível pensar que mesmo naquela época, as crianças tinham suas próprias coisas da moda e acessórios. Labirintos nos fascinam há séculos. Qual é o seu segredo? Eles simbolizam os caminhos da vida, desafiando nossa mente e nos entretendo de várias maneiras. Desde os antigos labirintos da mitologia grega até as modernas cercas vivas, essas estruturas misteriosas capturam nossa imaginação. Eles não são apenas uma forma de entretenimento, mas também desempenham um papel na psicologia, explorando como resolvemos problemas e tomamos decisões. Hoje, os labirintos estão em toda parte. Eles aparecem em videogames, tornando as missões mais emocionantes, e em testes de robótica, onde entender os caminhos ajuda a melhorar a navegação dos robôs. Pesquisadores também usam labirintos para estudar a navegação, ensinando como humanos e animais se orientam em situações complexas. É incrível como algo que parece um simples quebra-cabeça pode ser uma ferramenta para aprimorar nossas habilidades de resolução de problemas e criatividade. Então, da próxima vez que você se deparar com um labirinto, lembre-se de que você não está apenas se divertindo, você também está interagindo com um conceito antigo que une arte, ciência e experiência humana. O que você descobrirá em sua próxima aventura no labirinto? Sim, podem. Os crocodilos são répteis incríveis, e na natureza, sua vida pode durar um século. Essas criaturas antigas vivem em rios, lagos e pântanos em vários continentes, principalmente em regiões quentes. Sua longevidade é resultado de uma combinação de fatores, incluindo um metabolismo lento e a capacidade de se adaptar a diferentes condições. Algumas espécies, como o crocodilo marinho, podem viver por décadas. Eles crescem de forma lenta e constante, o que os ajuda a enfrentar predadores e mudanças no ambiente. Além de viver muito, os crocodilos desenvolveram estratégias de sobrevivência impressionantes, como mandíbulas poderosas e habilidades de caça discretas. Embora possam parecer ameaçadores, esses répteis desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a manter o equilíbrio. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo, lembre-se de que ele pode ser uma testemunha viva de um século de história e evolução. Não é incrível? Gestações ocultas acontecem quando uma mulher não percebe que está grávida, e esses casos são mais comuns do que você imagina. Estudos mostram que cerca de 1 em cada 500 gestações não é reconhecida até a metade da gravidez, e chocantes 1 em cada 2.500 permanecem sem ser notadas até o início do parto. Isso pode ocorrer por várias razões. Algumas mulheres podem confundir os sintomas da gravidez com outra coisa, ou ter sintomas mais leves do que esperavam. Outras podem não saber que estão grávidas porque continuam a ter menstruações regulares. Esse fenômeno pode criar uma situação inesperada durante o parto, quando uma mulher despreparada se vê de repente em trabalho de parto. Compreender as gestações ocultas destaca a complexidade da reprodução humana e a importância de consultas médicas regulares. Será que existem ainda mais surpresas sobre a gravidez que estão por vir? Você sabia que Londres recebeu o sumô em 1991? Esse emocionante esporte fez sua estreia no Reino Unido, quando a cidade sediou seu primeiro campeonato oficial de sumô, um evento cultural importante. Com raízes no Japão, o sumô não é apenas força, é uma rica tradição cheia de rituais e história. O evento atraiu muitos espectadores e apresentou a eles as técnicas e cerimônias únicas desse esporte antigo. Vamos avançar para outubro de 2025. Londres novamente receberá essa competição vibrante e será apenas a segunda vez que um torneio de sumô acontece fora do Japão. Este evento promete proporcionar um espetáculo emocionante, com atletas de todo o mundo mostrando suas habilidades. É uma ótima oportunidade para os fãs verem a força e a graça do sumô bem na sua cidade.
Você está animado com este evento cultural que conecta dois mundos? Você pode se surpreender. O Banco do Vaticano tem um caixa eletrônico em latim. Imagine sacar dinheiro enquanto pratica o latim. O Banco do Vaticano, conhecido pela sua mistura única de tradições e modernidade, oferece um caixa eletrônico que permite realizar transações em latim, a antiga língua do Império Romano. Essa função interessante não só reflete o desejo da Igreja Católica de preservar o patrimônio cultural, mas também envolve visitantes e moradores em um processo fascinante. Enquanto a maioria dos caixas eletrônicos oferece serviços em idiomas modernos, o caixa eletrônico do Vaticano faz uma viagem no tempo. Os usuários podem escolher o latim para suas operações, transformando uma tarefa bancária simples em uma experiência educacional. Este caixa eletrônico oferece não apenas dinheiro, ele conecta as pessoas à história cultural de Roma de uma forma envolvente. Portanto, se você é um amante da história, um entusiasta do latim ou apenas curioso, essa abordagem única aos serviços bancários inspira aprendizado enquanto você gasta. As fontes termais, com suas águas quentes e relaxantes, atraem muitos visitantes que buscam relaxar e aproveitar seus ricos minerais. Pessoas vêm a essas maravilhas naturais há séculos, buscando alívio para problemas como artrite ou simplesmente uma forma de relaxar. Apesar dos perigos potenciais, como temperaturas escaldantes e pedras escorregadias, o desejo de desfrutar das fontes termais permanece forte. As fontes adicionam uma magia especial ao nosso ambiente. Elas não apenas nos encantam com sua beleza, mas também desempenham um papel importante na refrigeração do ar ao redor, especialmente em regiões áridas. Esse processo único, conhecido como resfriamento evaporativo, pode criar um microclima refrescante ao redor da fonte, tornando-a um lugar agradável para escapar do calor. A combinação de fontes termais para revitalização e fontes para resfriamento mostra como a natureza pode melhorar nosso bem-estar de várias maneiras. Não é incrível como esses fenômenos naturais interagem com nossas vidas? Vamos revelar a verdade sobre a visão de Richard Stallman. Richard Stallman, um pioneiro da tecnologia, fundou o movimento do software livre por causa de sua insatisfação com as limitações do software proprietário. Ele acreditava que o software deveria ser tão livre quanto o ar, permitindo que os usuários o modificassem, compartilhassem e aprendessem com ele. Em 1983, Stallman lançou o projeto GNU, com o objetivo de criar um sistema operacional totalmente livre. Esse movimento foi revolucionário, desafiando as normas tradicionais do software e promovendo a ideia de que todos devem ter o direito de usar e melhorar o software sem restrições. Seu trabalho lançou as bases para o que hoje conhecemos como software aberto, um conceito que teve um impacto profundo no desenvolvimento de programas e na colaboração moderna. Hoje, projetos como o Linux e muitos aplicativos se baseiam nessa filosofia, permitindo que desenvolvedores e usuários trabalhem juntos livremente. A visão de Stallman apoia um mundo digital onde o conhecimento é compartilhado, promovendo inovação e criatividade. Como a defesa de Stallman mudou o cenário do software que usamos hoje. Difícil de acreditar, mas Buzludzha é um lugar real. Esta estrutura abandonada na Bulgária parece ter saído de um filme de ficção científica. Construída na década de 1980, durante o auge do comunismo, Buzludzha foi projetada como um símbolo do poder socialista e das conquistas do regime. Serviu como um monumento para o Partido Socialista Búlgaro e acolheu muitas reuniões e eventos. No entanto, após a queda do comunismo, este edifício, que antes era imponente, foi deixado ao abandono. O vandalismo deixou sua marca e o interior e o exterior estão cobertos de grafites e degradação. Apesar de sua beleza sombria e história fascinante, Buzludzha é um lembrete vívido de um passado que tentou mostrar seu poder através de grandes construções. Hoje, atrai aventureiros e exploradores urbanos que admiram sua arquitetura única e atmosfera misteriosa. Você se atreve a visitar este relicário histórico? Acredite ou não, a neve é na verdade transparente. Quando você olha para uma paisagem nevada, é ofuscado por um manto branco brilhante, mas a verdade é um pouco diferente. Os flocos de neve são feitos de pequenos cristais de gelo que se formam quando o vapor d'água congela na atmosfera. Cada cristal tem uma estrutura única que reflete a luz de forma que a neve nos parece branca.
Quando a luz do sol atinge a neve, ela reflete desses cristais, espalhando a luz em todas as direções e criando aquela bela aparência branca que tanto gostamos. Mas como um material completamente transparente pode parecer tão opaco? A questão está em como os cristais interagem com a luz. Como há muitos flocos de neve e eles estão bem compactados, eles capturam a luz e a refletem de volta para nossos olhos, mas cada floco de neve, individualmente, é apenas gelo transparente. Então, da próxima vez que você sair e aproveitar a magia do inverno, lembre-se de que a magia da neve não está apenas em sua beleza, mas também em sua incrível ciência. Você vai se surpreender ao saber que o comercial da Volkswagen, lançado em 2011, se tornou um sucesso no YouTube. Neste anúncio inteligente, um garotinho vestido de Darth Vader tenta usar a força para mover objetos em sua casa. Seus gestos dramáticos e expressões concentradas fazem sorrir, enquanto ele não consegue realizar sua tarefa. Mas quando ele perde a esperança, acontece uma reviravolta inesperada. O menino sai para a rua e, usando seus poderes no Volkswagen Passat, consegue surpreendentemente fazer o carro ligar magicamente. A combinação da fantasia infantil com as funções inovadoras do carro conquistou os corações do público e fez do comercial o mais assistido no YouTube na época. Quem diria que um pequeno garoto de capa poderia criar um momento tão icônico na história da publicidade? Prepare-se para se surpreender com o manuscrito Voynich. Este texto antigo e enigmático tem deixado historiadores e criptógrafos perplexos por mais de 100 anos. Análises de carbono mostram que foi criado entre 1404 e 1438, repleto de ilustrações estranhas e uma escrita desconhecida, parecendo uma página de um romance de fantasia. Apesar das centenas de tentativas de experientes criptoanalistas de todo o mundo, ninguém conseguiu decifrar seu significado ou determinar sua origem. Alguns acreditam que pode ser uma farsa, enquanto outros pensam que é uma língua esquecida ou uma forma primitiva de escrita codificada. Imagine um mapa do tesouro, escondendo segredos que só aguardam para serem revelados. Pesquisadores continuam a investigar esse mistério, na esperança de que os avanços tecnológicos ajudem a desvendar os segredos contidos em suas páginas. Não é fascinante pensar nas histórias que o manuscrito Voynich poderia contar se finalmente conseguíssemos entendê-lo? Você ficará surpreso ao saber que a saliva é sangue filtrado. A saliva, essa substância aquosa na sua boca, não aparece do nada. Na verdade, ela é produzida por glândulas especializadas que extraem certos componentes do seu sangue e os transformam em algo importante para a sua saúde. Essas glândulas, como as parótidas e submandibulares, absorvem substâncias específicas, criando uma saliva rica em enzimas e eletrólitos. Esse líquido incrível desempenha um papel fundamental na digestão, ajudando a quebrar os alimentos desde o momento em que você dá a primeira mordida. Mas não se trata apenas de comida. A saliva também mantém a saúde da boca, lavando bactérias e restos de alimentos, mantendo sua boca limpa e seus dentes fortes. Além disso, a umidade ajuda você a falar e engolir com conforto. Portanto, da próxima vez que você pensar em saliva, lembre-se de que não é apenas saliva, é um líquido vital do qual seu corpo depende. Quais outros segredos seu corpo esconde? Fato surpreendente sobre moscas das flores e sobrevivência. Esses insetos interessantes, conhecidos como moscas das flores, têm uma maneira incomum de sobreviver. Elas imitam a aparência das vespas, o que se chama mimetismo protetivo, e isso as ajuda a evitar ataques de predadores. Com suas listras amarelas e pretas e forma semelhante ao corpo das vespas, as moscas das flores criam a ilusão de perigo, embora na verdade sejam completamente inofensivas. Essa camuflagem astuta permite que elas se movam livremente em jardins e parques, ajudando na polinização e permanecendo seguras de pássaros famintos e outros predadores que prefeririam não arriscar. Não é incrível como algumas espécies se adaptam ao seu ambiente? A natureza está cheia de estratégias engenhosas que mostram maneiras incríveis pelas quais a vida encontra formas de prosperar. Então, da próxima vez que você ver uma mosca das flores, lembre-se de que sua aparência de vespa é apenas um truque inteligente para sobreviver. Você ouviu sobre a breve situação de emergência na Coreia do Sul? Em um desdobramento inesperado, a Coreia do Sul recentemente passou pela mais curta situação de emergência de sua história, que durou apenas algumas horas. Este evento sem precedentes foi o primeiro caso de estado de emergência no país neste século.
Naturalmente, isso levantou questões e preocupações entre os cidadãos, especialmente considerando o passado complicado das situações de emergência na Coreia do Sul, que historicamente está ligado à repressão do governo e a agitações civis. As pessoas se lembram de períodos mais longos de estado de emergência, que foram acompanhados por protestos significativos e lutas pela democracia. Muitos agora se perguntam o que essa breve declaração significa para a situação política no país. Foi um passo necessário para resolver um problema urgente ou sinaliza problemas mais profundos dentro do governo? Enquanto os sul-coreanos refletem sobre suas experiências recentes, esse momento breve, mas significativo, provavelmente continuará sendo um tema de discussão por muitos anos. Um fato interessante sobre pássaros e gravidade. Os pássaros usam a gravidade ao mergulhar, o que afeta seu comportamento de maneira surpreendente. Diferente dos humanos, eles não conseguem abaixar a cabeça e mergulhar elegantemente na água. Em vez disso, mantêm a cabeça erguida, usando o peso do corpo e a inércia para se lançar no ar ou na água. Essa necessidade resulta em hábitos curiosos de beber. Quando os pássaros bebem, inclinam a cabeça para trás para que a água desça pela garganta, ao invés de mergulhar o bico na água, como fazem outros animais. Esse comportamento instintivo mostra como os pássaros se adaptaram ao seu ambiente, aproveitando a gravidade a seu favor. Então, da próxima vez que você ver um pássaro perto do seu lago local ou no parque, preste atenção em como eles bebem e mergulham. Tudo se resume a aproveitar ao máximo as forças da natureza. Você ficará surpreso com as luxuosas celas prisionais. Embora muitos vejam as prisões como lugares severos e sombrios, alguns países têm uma abordagem diferente, oferecendo aos detentos quartos que lembram confortáveis hotéis. Nessas instituições, os presos podem desfrutar de quartos individuais, mini frigobares e até atividades de lazer, incluindo acesso a equipamentos esportivos ou refeitórios. Esse contraste acentuado com as prisões superlotadas em outras regiões mostra as grandes diferenças em como os sistemas de justiça funcionam ao redor do mundo. Por exemplo, países como a Noruega são conhecidos por sua abordagem de reabilitação, focada no bem-estar mental e nas habilidades de vida, e não apenas na punição. Ao mesmo tempo, algumas prisões superlotadas em outras áreas enfrentam problemas de saneamento e segurança. Isso levanta questões importantes sobre como percebemos a reabilitação e a punição, e como as condições afetam o comportamento dos detentos e sua reintegração na sociedade. O luxo deve fazer parte da pena, ou isso compromete a seriedade da responsabilidade criminal. O debate continua à medida que as sociedades enfrentam diferentes filosofias de punição e reabilitação. Você sabia sobre os incríveis portões dos deuses? Essa impressionante estrutura de 7 metros de altura atrai visitantes às margens do lago Titicaca, no sul do Peru. Os portões dos deuses, conhecidos como Puerta de Rayumarca, são cercados por lendas e mitos. As histórias locais afirmam que podem ser um portal para outras dimensões ou a entrada para civilizações antigas. Alguns especialistas acreditam que esse impressionante objeto de pedra tinha um importante significado espiritual para as culturas passadas, possivelmente servindo como entrada para locais sagrados. Os visitantes ficam admirados com seu acabamento elaborado e como a luz solar se alinha perfeitamente com sua entrada em certas épocas do ano, indicando que os construtores possuíam conhecimentos astronômicos avançados. Pessoas de diferentes origens vêm ver os portões não apenas por sua grandiosidade, mas também para sentir a energia misteriosa que os envolve. Ao estar lá, você pode sentir tanto a história quanto o mistério deste antigo monumento, um lugar que convida todos a refletir sobre suas origens e propósitos, porque esse lugar incrível continua a despertar curiosidade e admiração em muitos. Sim, é verdade. Um dos seus ensinamentos mais importantes é o respeito aos pais, que destaca a profunda reverência que devemos ter por nossos pais e antepassados. Essa ideia tem sido a base da sociedade chinesa por séculos, influenciando tudo, desde as relações familiares até as obrigações sociais. Mas Confúcio não se limitou apenas à família, ele também acreditava muito no poder da educação. Ele afirmava que, através do aprendizado, as pessoas podem melhorar seus conhecimentos e valores morais. Isso significava que o crescimento pessoal e a harmonia social andam juntos. Ao valorizar a educação e o desenvolvimento moral, Confúcio estabeleceu as bases para uma sociedade que busca o autodesenvolvimento e o respeito.
Seus ensinamentos ainda ressoam hoje, moldando relacionamentos e valores sociais ao longo das gerações. Você consegue imaginar como essas ideias impactaram tantas vidas? Você não vai acreditar na conexão com a música de Joni Mitchell. No mundo da música, Both Sides Now de Joni Mitchell é um clássico eterno, mas também marcou um momento importante na carreira de uma cantora. Essa canção, com suas letras lindas e profundas, se tornou um sucesso para Judy Collins, conhecida por seu estilo folk. Embora Judy tenha outras músicas que fizeram sucesso, nenhuma alcançou a popularidade desta. Lançada em 1967, Both Sides Now mostrou não só as incríveis habilidades de Joni como compositora, mas também a poderosa interpretação vocal de Judy. A música aborda temas de amor e percepção, fazendo os ouvintes refletirem sobre as complexidades da vida. Apesar da rica carreira de Judy, cheia de conquistas, essa faixa continua sendo seu grande sucesso, lembrando-nos da mágica que acontece quando artistas talentosos se juntam. Você consegue imaginar o impacto que essa música teve na época? Você não vai acreditar como é a pesca no Alasca. Este estado abriga uma das profissões mais perigosas do mundo, a pesca comercial. Os pescadores enfrentam riscos ao trabalhar em águas imprevisíveis e condições climáticas severas, operando equipamentos pesados e passando longas horas no mar. A natureza pode ser implacável, o frio intenso e as fortes correntes oceânicas representam uma ameaça constante. Esse trabalho exige não apenas força física, mas também resistência mental, já que os trabalhadores precisam se adaptar rapidamente a situações que podem ameaçar suas vidas. A enorme pressão combinada com os perigos do oceano resulta em taxas alarmantes de mortalidade. Na verdade, a pesca comercial frequentemente ocupa os primeiros lugares na lista das profissões mais perigosas, onde os trabalhadores enfrentam riscos de capotamento de barcos, acidentes com equipamentos e condições climáticas extremas. Vale a pena os prêmios pelos riscos que aqueles que escolhem essa carreira desafiadora enfrentam? Você sabia que Willie Mays mudou o beisebol para sempre? Esse jogador extraordinário, carinhosamente chamado de O Pequeno Say Hey, encantou fãs e jogadores com suas habilidades incríveis e seu carisma. Mays jogou principalmente pelo San Francisco Giants e se tornou um ícone do beisebol nas décadas de 1950 e 1960. Sua capacidade de bater com força e precisão o tornava uma ameaça constante no bastão, mas foi sua defesa que frequentemente deixava o público maravilhado. Com suas incríveis pegadas e velocidade impressionante, Mays realmente redefiniu o que significa jogar no campo central. Seu momento mais icônico aconteceu em 1954, durante a Série Mundial, quando ele fez uma famosa captura de uma bola alta atrás de si, correndo da base. Cada jogo em que ele participou era cheio de energia, cativando os fãs e inspirando futuras gerações de amantes do beisebol. Como o legado de Mays influencia o jogo hoje? Você consegue imaginar que 48 estados tinham os mesmos poderes? No final da década de 1950, cada um dos 48 estados do USA era representado por 2 senadores, formando um total de 96 senadores em Washington. Esse sistema garante que cada estado, independentemente do seu tamanho ou população, tenha voz no processo legislativo, que é a base da democracia americana. O Senado foi criado para equilibrar os interesses dos estados menores com os dos maiores, promovendo compromisso e cooperação. Cada senador serve um mandato de 6 anos, o que garante estabilidade e continuidade na administração. Essa estrutura única levou a dinâmicas interessantes na elaboração de leis, onde cada senador representa os interesses do seu estado, mas também considera os interesses nacionais. Mesmo hoje, essa estrutura influencia as estratégias e campanhas políticas. A representação de 48 estados por 96 senadores moldou a política do zero em várias áreas, desde direitos civis até questões econômicas. Você percebe como esse sistema ainda impacta a América hoje? É verdade que os Anéis do Poder custaram mais de $1 bilhão. Sim, é impressionante. A Amazon investiu mais de $1 bilhão na produção de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, tornando essa série a mais cara da história da televisão. Esse orçamento colossal inclui surpreendentes $250 milhões apenas pelos direitos da amada história de J.R.R. Tolkien. Com um investimento tão grande,
podemos esperar uma trama épica, visuais deslumbrantes e atores que darão vida à Terra-média de uma nova maneira. A Amazon quer conquistar os corações dos fãs e atrair novos espectadores, mergulhando na rica mitologia do universo de Tolkien, mostrando eventos milhares de anos antes da trilogia original. Com a estreia do show se aproximando, os espectadores se perguntam se o alto custo atenderá às suas expectativas para este blockbuster. E você, o que acha? Você vai se surpreender ao saber que a Antártica está congelando. O frio extremo na Antártica não é apenas por sua localização ao sul. Vários fatores únicos contribuem para suas temperaturas baixas. Primeiro, a Antártica está a uma altitude muito alta, frequentemente acima de 3.000 metros, o que significa que o ar é muito mais rarefeito e frio. Além disso, no inverno, o continente recebe pouca luz solar, o que significa que quase não há calor para aquecer. Por fim, as vastas extensões de gelo brilhante que cobrem a Terra desempenham um papel importante em manter o frio. O gelo tem alta capacidade de reflexão, o que significa que reflete a luz solar de volta ao espaço, em vez de absorvê-la. Essa combinação de grande altitude, falta de luz solar e superfícies refletoras cria um dos lugares mais frios da Terra. Então, da próxima vez que você pensar na Antártica, lembre-se de como suas características únicas trabalham juntas para manter esse frio. E se eu disser que os vikings usavam maquiagem? Muitas pessoas imaginam os vikings como guerreiros ferozes em armaduras, mas sua vida cotidiana incluía mais do que apenas batalhas. Registros históricos mostram que os vikings se orgulhavam de sua aparência e frequentemente usavam maquiagem para realçar sua beleza. Eles aplicavam substâncias como o antimônio nos olhos, o que lhes dava um olhar expressivo, condizente com sua reputação temível. O uso de cosméticos revela um lado mais complexo da cultura viking. Eles se preocupavam com sua aparência e estilo tanto quanto as pessoas de hoje. Em uma época em que a sobrevivência era difícil, dedicar tempo à aparência era importante para a confiança e a identidade. Portanto, da próxima vez que você pensar nos vikings, lembre-se de que esses guerreiros endurecidos também encontravam tempo para expressar sua individualidade através da maquiagem. Não é incrível que até os guerreiros mais severos valorizassem sua aparência? E se eu disser que sons altos podem te prejudicar? Sons muito altos, especialmente acima de 180 decibéis, representam uma séria ameaça à nossa saúde. Em intensidades assim, os sons podem ser tão poderosos que podem romper os pulmões e causar outras lesões graves. Você pode estar pensando em shows de rock ou em canteiros de obras, onde o nível de ruído pode atingir valores perigosos. Seus ouvidos são feitos para ouvir sons normais, mas decibéis extremos podem sobrecarregar seu corpo, levando à perda auditiva ou até mesmo a lesões em órgãos vitais. O fenômeno do ruído extremo não é apenas desconfortável, é um aviso claro sobre os perigos potenciais em ambientes barulhentos. Compreender e respeitar os níveis de som é fundamental para proteger nossa audição e bem-estar geral. Portanto, da próxima vez que você estiver em um lugar barulhento, pense 2 vezes sobre como isso pode te afetar. Você sabe como proteger sua audição? Imagine uma oliveira vivendo por 1.500 anos. Essas árvores incríveis não são apenas fontes de azeitonas saborosas, mas também símbolos de resistência e perseverança, prosperando em condições difíceis. Algumas oliveiras encontradas em antigos pomares ainda dão frutos, mostrando sua impressionante durabilidade. É surpreendente pensar na história que essas árvores testemunharam. As oliveiras crescem em climas quentes e secos, frequentemente precisando de muito pouca água, o que as torna ideais para regiões com pouca chuva. Suas raízes penetram profundamente no solo, permitindo que sobrevivam e se adaptem ao longo dos séculos. Antigos pomares de oliveiras são monumentos vivos, lembrando-nos das civilizações que as cultivaram primeiro, como os gregos e romanos. Essas árvores se tornaram parte essencial das tradições culturais, mitos e até da arte, simbolizando paz e força. Então, da próxima vez que você desfrutar de um fio de azeite em uma salada ou de uma azeitona deliciosa em uma pizza, reserve um momento para apreciar a incrível jornada dessas antigas árvores que resistiram ao teste do tempo. O que realmente acontece quando você encontra a Barbie? O nome completo da Barbie é Barbara Millicent Roberts, o que lhe dá uma profundidade interessante, além da boneca colorida que todos conhecemos.
Apresentada pela primeira vez em 1959 por Ruth Handler, a Barbie se tornou um símbolo cultural, adaptando-se aos tempos e refletindo as normas sociais. Com mais de 200 profissões e inúmeras roupas, a Barbie representa a ideia de que meninas podem sonhar com qualquer coisa, desde astronautas até presidentes. O nome Barbara Millicent Roberts traz uma singularidade, oferecendo uma história pessoal que ressoa com fãs de todas as idades. Esse pequeno detalhe fortalece sua identidade, tornando-a mais do que um brinquedo. Ela se torna um símbolo de força e ambição. Brincando com a Barbie, as crianças não apenas se divertem com aventuras emocionantes, mas também interagem com temas de diversidade, exploração de carreira e autoexpressão. Não é incrível como uma boneca pode inspirar tantas possibilidades? Acredite ou não, os golfinhos dormem com um olho aberto. Essa habilidade incrível está relacionada a uma adaptação única chamada sono uniemisférico. Basicamente, um lado do cérebro do golfinho permanece alerta, enquanto o outro lado desfruta de um sono tranquilo. Essa capacidade única os ajuda a estarem cientes do ambiente ao redor e a subirem à superfície para respirar, mesmo enquanto dormem. As aves também possuem essa característica incrível, permitindo que elas cochilem rapidamente durante o voo ou descansem com segurança em galhos. Estar alerta é muito importante tanto para os golfinhos quanto para as aves, pois isso os protege de predadores e perigos do ambiente. Imagine que legal é cochilar e ainda assim ficar atento. Essa notável característica evolutiva mostra quão engenhosos esses animais são na luta pela sobrevivência na natureza. Fatos incríveis sobre livros exclusivos. Alguns livros são vendidos não apenas para leitura, mas também como obras de arte únicas ou materiais promocionais, criando uma atmosfera fascinante ao seu redor. Imagine um livro lindamente elaborado, que não pode ser encontrado em uma loja local. Essas edições especiais frequentemente têm ilustrações impressionantes, encadernações feitas à mão, ou até mesmo autógrafos dos autores. É como segurar uma obra de arte. Os editores podem lançar uma quantidade limitada desses livros, tornando-os muito desejados por colecionadores e fãs. Alguns são usados para promover marcas ou empresas, transformando o livro em uma ferramenta de narrativa e marketing. A exclusividade dessas edições muitas vezes aumenta seu valor, tornando-as verdadeiros tesouros no mundo da literatura. Você já pensou nos livros como algo mais do que apenas objetos de leitura? Eles podem ser objetos de beleza e inovação que capturam a imaginação. Você pode se surpreender. A berinjela é, na verdade, uma fruta. Embora muitos a considerem apenas um vegetal para seus pratos favoritos, ela pertence à categoria das bagas no grupo das frutas. Surpreendente, não é? Do ponto de vista botânico, uma fruta é qualquer parte da planta que se desenvolve a partir de suas flores e contém sementes, e as berinjelas se encaixam perfeitamente nessa definição. Com sua casca brilhante e roxa e sabor único, as berinjelas são amplamente utilizadas em cozinhas ao redor do mundo, especialmente na Mediterrânea e na Asiática. Elas são não apenas saborosas, mas também saudáveis. As berinjelas são baixas em calorias e ricas em antioxidantes, que ajudam a proteger seu corpo dos radicais livres. Na próxima vez que você cortar essa linda berinjela para o jantar, lembre-se de que está preparando uma baga e não um vegetal. Que legal, não é? Você consegue adivinhar o que realmente causa arco-íris noturnos no céu? Esses fenômenos fascinantes, conhecidos como arcos-íris lunares, aparecem em condições únicas, quando a luz brilhante da Lua se encontra com o tempo chuvoso. Diferente dos arcos-íris diurnos, que podem ser vistos após a chuva em momentos ensolarados, os arcos-íris lunares dançam no céu noturno e exigem condições específicas para aparecer. Primeiro, a Lua deve estar quase cheia, emitindo raios de luz brilhantes que podem criar um arco colorido em um fundo escuro. Além disso, deve haver pouca poluição luminosa, ou seja, menos luzes urbanas, e um céu mais limpo aumentam as chances de ver essa beleza rara. Locais como Skogafoss, na Islândia, e as Cataratas Vitória, na Zâmbia, são conhecidos por seus frequentes arcos-íris lunares, atraindo aventureiros noturnos e fotógrafos. Se você algum dia estiver em um desses lugares mágicos em uma noite clara e chuvosa, olhe para cima. Você pode testemunhar o brilho etéreo de um arco-íris lunar cintilando acima de você. Filmes podem realmente perder milhões?
Em 2023, o filme Marvels quebrou recordes ao se tornar o mais lucrativo da história do cinema, com uma perda impressionante de 237 milhões de dólares. Esse grande golpe financeiro destaca a imprevisibilidade da indústria cinematográfica, onde até os lançamentos mais esperados podem falhar nas bilheteiras. Apesar de contar com personagens queridos do universo Marvel, Marvels não conseguiu atrair o público, enfrentando forte concorrência de outros blockbusters e um cenário cinematográfico em constante mudança. O fracasso do filme levanta questões sobre as estratégias de marketing, as preferências do público e os desafios que os cineastas enfrentam hoje. Com os serviços de streaming dominando, os gostos dos espectadores estão mudando, o que torna mais difícil o sucesso dos filmes tradicionais. Será que essa perda recorde mudará a abordagem dos estúdios em relação a projetos futuros? Isso definitivamente ressalta os altos riscos na produção de filmes. É verdade que no Mississippi começaram a permitir visitas conjugais? Sim, é verdade. Em 1950, o Mississippi foi o primeiro estado a permitir essas visitas, com o objetivo de incentivar os homens presos, especialmente os negros, a se esforçarem mais durante a pena. A ideia era que essas visitas fortalecem os laços familiares, o que pode levar a um melhor comportamento e até reabilitação. Avançando para 2024, apenas 4 estados ainda mantêm essa prática: Califórnia, Connecticut, Nova York e Washington. Esses estados entendem que manter os laços familiares é fundamental para a reintegração dos presos na sociedade. Embora as visitas conjugais sejam um tema polêmico, os defensores afirmam que elas ajudam a reduzir a reincidência e melhoram as relações familiares. Por outro lado, os críticos expressam preocupações sobre justiça e segurança. O que você acha? Mais estados deveriam adotar essa prática? Por que os óculos noturnos veem na luz verde? A razão para esse brilho incomum é surpreendente. Os óculos noturnos usam tecnologia para amplificar a luz em ambientes escuros, e nossos olhos são especialmente sensíveis à luz verde. Essa sensibilidade faz com que as imagens verdes sejam mais fáceis de distinguir, permitindo que os usuários percebam detalhes em condições de pouca luz. Os óculos amplificam até os menores feixes de luz, incluindo o infravermelho, que não é visível a olho nu. Quando essa luz é convertida em uma imagem visível, ela aparece na cor verde para máxima clareza. Essa escolha inteligente de design ajuda não apenas os militares, mas também os amantes da natureza e os aventureiros noturnos a se orientarem com confiança na escuridão. Então, da próxima vez que você ver esses óculos brilhantes, saberá que tudo se trata de nos ajudar a ver melhor nas sombras. Não é incrível? Acredite ou não, Newton não criou esse brinquedo famoso. O brinquedo conhecido como pêndulo de Newton recebeu esse nome em homenagem ao famoso cientista Isaac Newton, mas na verdade ele não teve nenhuma relação com sua invenção. Esse brinquedo fascinante se tornou popular na década de 1960, quando o ator inglês Simon Prebble viu seu potencial para educação e entretenimento. Prebble começou a vendê-lo como uma forma de demonstrar princípios científicos importantes, como a conservação de energia e o impulso. O pêndulo é composto por uma série de bolas que balançam, mostrando como a energia é transferida de uma bola para outra, criando um efeito visual hipnotizante. Quando uma bola na extremidade é levantada e solta, ela bate nas outras, e apenas a bola na extremidade oposta se levanta. Essa demonstração simples, mas encantadora, convida mentes curiosas de todas as idades a explorar a física enquanto se divertem com um entretenimento nostálgico. Você já tentou? David Dobrik, um popular youtuber e influenciador, é conhecido por suas conexões com várias celebridades, incluindo o lendário Justin Bieber e as famosas irmãs Jenner. Famoso por seus vlogs enérgicos e esquetes humorísticas, Dobrik criou uma marca única que atrai tanto fãs quanto outras estrelas. Sua atividade nas redes sociais facilita colaborações com nomes conhecidos, gerando conteúdo que entretém milhões de seus seguidores. Essas interações não apenas reforçam seu status na comunidade de influenciadores, mas também destacam o fascinante mundo onde a fama digital se entrelaça com a cultura das celebridades. Os fãs frequentemente se perguntam como essas conexões surgem e como é rir ao lado de suas estrelas favoritas. Você está pronto para mergulhar na drama e diversão desse mundo repleto de estrelas? Prepare-se para conhecer os riscos da direção para pessoas com sobrepeso. Estudos mostram que motoristas com sobrepeso têm 80% mais chances de morrer em acidentes de carro em comparação com aqueles que têm peso normal.
Essa estatística preocupante está relacionada ao design dos cintos de segurança e airbags, que muitas vezes não funcionam tão bem para pessoas com maior porte. Em caso de acidente, o cinto de segurança pode não se ajustar corretamente, o que diminui sua eficácia em segurar a pessoa. Além disso, problemas de saúde associados à obesidade, como doenças cardíacas e diabetes, podem agravar lesões e dificultar o tratamento. Isso significa que motoristas com sobrepeso enfrentam não apenas maiores riscos na estrada, mas também uma menor probabilidade de recuperação total após um acidente. Compreender esses riscos ajudará todos a tomar decisões mais informadas sobre segurança, tanto ao volante quanto em relação à saúde geral. Está na hora de revisar as medidas de segurança na direção. O aeroporto Tenzin Hillary, famoso por sua localização no coração do Himalaia, é frequentemente considerado um dos mais perigosos do mundo. Situado a mais de 2.800 metros de altitude, sua pista termina em um penhasco, o que torna os pousos e decolagens momentos tensos para os passageiros. Os pilotos precisam lidar com ventos fortes e condições climáticas desafiadoras, mirando em uma pista muito curta, onde não há margem para erros. Falhas podem ter consequências graves, especialmente porque este aeroporto é a principal porta de entrada para alpinistas e turistas que vão em direção ao Everest. Apesar dos riscos, o treinamento dos pilotos e as tecnologias modernas ajudam a tornar os voos um pouco mais seguros. Assim, embora voar para o aeroporto Tenzin Hillary possa ser emocionante, ele continua sendo um ponto crucial para os aventureiros no Himalaia. Você pode se surpreender. Os furinhos do Converse são práticos. Você provavelmente notou pequenos furinhos nas laterais dos tênis Converse e pensou que eram apenas um detalhe de design, mas na verdade eles têm uma função importante. Esses pequenos buracos permitem que o ar circule dentro do calçado, ajudando a manter os pés frescos, especialmente em dias quentes. Isso é muito importante se você os usar por longos períodos, como durante um jogo de basquete ou apenas passando tempo com amigos. Além disso, esses furinhos não servem apenas para ventilação, eles também permitem que você personalize seu estilo. Ao passar os cadarços por diferentes furos, você pode criar padrões únicos que se destacam na multidão. Então, da próxima vez que você usar seus Converse favoritos, lembre-se de que esses furinhos fazem mais do que você imagina. Eles mantêm seus pés confortáveis e estilosos ao mesmo tempo. E se eu disser que é possível achatar diamantes? É surpreendente, mas um poderoso prensa hidráulica pode transformar até a substância mais dura da Terra em uma panqueca. Os diamantes são conhecidos por sua resistência inigualável e muitas vezes são vistos como símbolo de durabilidade. No entanto, sob pressão intensa, eles não são invulneráveis. A prensa hidráulica funciona aplicando uma pequena força em uma área grande, criando uma força muito maior, que pode superar a pressão necessária para mudar a forma, ou até mesmo destruir materiais sólidos. Esse fato interessante destaca um princípio importante da ciência. Tudo tem seus limites. Mesmo materiais que parecem indestrutíveis podem ser afetados por forças extremas. Isso serve como um poderoso lembrete de que, por mais forte ou resistente que consideremos algo, sempre há condições que podem desafiar sua integridade. Então, da próxima vez que você admirar a beleza de um diamante, lembre-se de que, em certas condições, ele pode se transformar em algo completamente diferente. Não é incrível? Você sabia que os ratos podem olhar para cima enquanto fogem? Essa habilidade incrível destaca a inteligência desses seres muitas vezes mal compreendidos. Quando um rato sente perigo e corre para se proteger, ele tem uma característica única: a capacidade de levantar os olhos para o céu e observar possíveis ameaças. Essa adaptação útil permite que os ratos fiquem alertas ao seu redor enquanto se movem. Além disso, os ratos são conhecidos por seu comportamento altruísta, arriscando seu bem-estar em certas situações. Seja ajudando outros ratos a escapar de predadores ou compartilhando comida com companheiros famintos, esses pequenos animais frequentemente mostram um nível surpreendente de consciência social e empatia. Então, da próxima vez que você ver um rato, lembre-se de que ele não é apenas uma praga, é um sobrevivente notável com um conjunto fascinante de habilidades. Pronto para saber mais sobre essas criaturas incríveis?